um episódio do Sporteca Talks, tecnologia e inovação no esporte. Você já sabe, a gente tem um compromisso marcado aqui toda terça, um novo episódio com os assuntos mais quentes desse mercado, para quem quer entrar, para quem já é, para marcas e profissionais. Ponto perfeito, né? Hoje nós vamos falar sobre transmissões esportivas e distribuição de conteúdo nas mídias digitais, com quem mais entende desse assunto. Peter Rodrigues, ele é o Head de Parcerias Digitais da Meta. Prazer revê-lo, que bom que você está aqui com a gente. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui, adoro falar desse assunto, eu espero não gastar horas aqui falando, porque se depender de mim, assim, a gente fica o dia inteiro conversando sobre esse assunto. Aqui a gente já faz assim, já marca o segundo, entendeu? Já começou hoje, tem data para voltar. Vamos fazer a parte 2. É muita coisa legal mesmo e a gente está num momento super pertinente de crescimento, de uso, né, das mídias, mas cada vez com novos formatos, novos players, né, falando de marcas, do fã, obviamente dos conteúdos aí, né, de quem detém os direitos e de quem produz. Então, primeiro eu queria que você explicasse, né, para o nosso ou para a nossa ouvinte, qual é o seu momento hoje liderando essa área de parcerias digitais da Meta. Facebook, Instagram, né? Traduzindo aí. Agora somos Meta, é a empresa, é a holding que concentra a nossa família de aplicativos, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Lá fora a gente tem a plataforma Oculus, que agora também chama MetaQuest, que tem os óculos de realidade virtual. E realmente, assim, é um momento de novidade, né? É um momento que a gente está vendo a transformação desse negócio, a gente está vendo a construção de tudo que a gente fez ao longo de dos últimos 3, 4 anos se materializando e se transformando também em coisas novas, né? Então, lá atrás, a gente tinha transmissões ao vivo somente, a gente passou a fazer integrações com marcas dentro dessas transmissões, a gente passou a ter produção de conteúdo específico para fazer cobertura dessas transmissões e agora a gente tem o envolvimento de criadores, novos modelos de transmissão, daqui a pouco a gente pode começar a falar de transmissões ao vivo dentro de realidade virtual, metaverso, enfim, tem várias coisas acontecendo. É um momento interessante, a tecnologia também avançou muito, né, ao longo desse tempo, não só TVs conectadas, telefones com maior capacidade, tela maior. Agora a gente tem o início do 5G, que também traz também um outro modelo de consumo desses conteúdos, porque a gente sabe que grande parte desse consumo ele é mobile, né? Ele quando a pessoa está realmente na rua, na escola, no trabalho, na espera, enfim, ele é um consumo móvel. Então a gente está num momento também tecnológico interessante para falar de transmissões ao vivo e esses novos modelos. E ao mesmo tempo, a gente sempre fala aqui, né, dessa paixão, desse interesse que o esporte, o entretenimento, né, o mercado do sportainment, né, está crescendo também com essa questão, porque no final a gente está falando com o cliente, o consumidor, o usuário ou a usuária, né, que ama e consome de alguma maneira o conteúdo, o produto esportivo. Então, vamos aí agora por partes, né? Começando a entender um pouco esse movimento entre vocês que são a mídia, né, ou as mídias, falando agora onde, né, as plataformas, Facebook e Instagram, os detentores de direitos, né, dos produtos dos campeonatos e as marcas que são investidoras desses produtos e, consequentemente, estão com vocês, né? Um case aí recente foi a Centauro investindo no Campeonato Paulista Feminino de Futebol, né, da Federação Paulista, com as transmissões no Facebook. Então, isso já dá uma ideia dessa triangulação, né? Acho que essa história ela começa há mais ou menos 5, 6 anos atrás, quando o Twitter começou a fazer algumas transmissões ao vivo, testando um modelo novo. Eu trabalhava no Twitter nessa época, inclusive. Legal. Foi uma parceria com a NFL, que foi feita lá nos Estados Unidos. Eles trouxeram os jogos de quinta-feira à noite para serem transmitidos não exclusivamente no Twitter, ele continuava sendo transmitido na TV, mas tinham as transmissões simultaneamente no Twitter também. E a ideia, nessa época, era concentrar as telas.
Se falava muito no Twitter como segunda tela e a ideia ali foi trazer tudo para a primeira tela. Então tinha a transmissão e tinha a conversa. E acho que esse foi o pontapé inicial para várias outras experiências de transmissão ao vivo que vieram ali depois disso. No próprio Twitter, transmitiu o Campeonato Brasileiro Feminino, e depois nas outras plataformas. O Facebook começou com as transmissões da Champions League, da Libertadores, o próprio YouTube também fazendo outras transmissões de outros campeonatos. Faz agora do Campeonato Paulista. E a ideia inicial, no nosso caso específico da Meta, era principalmente trazer, além da conversa, a experiência de coassistir a uma transmissão dentro de uma plataforma digital. Era o lançamento da nossa plataforma que chamava Facebook Watch, que chama Facebook Watch. Essa plataforma estava sendo lançada no Facebook para ser realmente uma superfície específica para consumo de vídeo longo, consumo de transmissões ao vivo, consumo de conteúdo original, séries originais. A gente estava lançando essa plataforma na América Latina e no Brasil, e a ideia dessa plataforma era trazer realmente uma experiência de consumo de vídeo social. O que é o consumo de vídeo social? É você poder trazer toda a experiência de rede social que você tem dentro do Facebook para o consumo de vídeo. Assistir vídeos, seja uma transmissão ao vivo, um conteúdo on demand, ele é uma experiência social, né? A gente faz isso desde que a gente era criança. Senta no sofá e assiste TV com a família. Então, esse modelo de assistir conteúdo em conjunto com alguém, a gente precisava tentar replicar nas plataformas digitais. E essa era a ideia inicial quando a gente trouxe esses conteúdos para dentro do Facebook Watch como um grande lançamento da plataforma. A plataforma cresceu absurdamente nesse período, por conta das transmissões ao vivo, mas também por conta de vários outros conteúdos, não só as séries originais e os conteúdos produzidos exclusivamente para o Facebook Watch, mas por todo o ecossistema de produção de conteúdo e criadores que existe dentro da plataforma e que alimenta essa plataforma. Então, hoje o Facebook Watch é uma plataforma que tem mais de 1,2 bilhões de pessoas por mês consumindo conteúdo lá dentro, e tudo vem por conta desse ecossistema de produção que está lá. A ideia inicial, de novo, era ter cada vez mais esse consumo social, as pessoas entrando, assistindo junto, conversando durante essa transmissão, compartilhando essa transmissão com seus amigos, compartilhando essa transmissão com grupos. Então, se ela tem um grupo privado que tem algum interesse específico, ela pode pegar essa transmissão e compartilhar dentro de um grupo, assistir junto com essas pessoas e ter essa experiência realmente que é o mais próximo daquilo que a gente aprendeu desde que a gente era criança, assistindo a TV na sala, sentado no sofá, num ambiente digital. Essas transmissões começaram em 2018, 2019, com os jogos da Champions League. Inicialmente, como qualquer novidade, ele é um modelo que passou por vários aprendizados e muita evolução, né? Então, ele começou praticamente sem patrocinadores. A gente tinha inicialmente a Heineken, e a partir do momento onde essas transmissões começaram a crescer, ter mais audiência, as pessoas também começaram a entender o que era assistir conteúdo numa plataforma digital, qual era o grande benefício de você assistir conteúdo nesse ambiente, como que era essa experiência de compartilhar. E aí essa audiência crescendo, as marcas também chegaram, e a gente consegue também trazer coisas para essas marcas que são diferentes do mundo que elas estavam acostumadas, que era aquela transmissão da TV com a assinatura ou com a veiculação de um spot de 30 segundos, de 15 segundos. É realmente a conexão dessa marca com o conteúdo, a conexão dessa marca com as pessoas que estão ali, de novo, naquela experiência social, e principalmente também a oportunidade para essas marcas de converter, usar também o ambiente digital como elas já usam para fazer venda diretamente, se aproveitando dessa conexão direta com o usuário que ela tem ali nesse momento de consumo de conteúdo, né?
Quer dizer, é muito interessante porque no fim, né, a gente vai alimentando todas as pontas e vai vendo como esse sistema é virtuoso, né? Porque o fã, o usuário ganha em todos os sentidos com uma riqueza de conteúdo. Quer dizer, sai daquele ambiente só da transmissão do factual, que evidentemente é super importante, é o produto, tá certo? Mas amplia para o conteúdo agora com os influenciadores que você vai falar, né? Como é que vocês têm se mobilizado. Então é aquele a mais, né? Aquele bastidor, aquela curiosidade, aquelas coisas que nem sempre a gente vai ficar sabendo ou ficaria sabendo numa transmissão normal, né, só factual. A marca, como você disse, consegue entregar, e daí eu queria te perguntar sobre as soluções também que vocês têm criado em conjunto, como uma URL específica, né, um QR Code, como é que isso está acontecendo de fato para levar, se é que está acontecendo, o usuário para uma experiência de compra a partir daquela transmissão, daquele conteúdo interessante, tá certo? E, obviamente, o detentor dos direitos daquele produto também ganha com essa experiência do ponto de vista editorial e de business de negócio. Então, esses caminhos aí que eu acho legal você frisar, porque daí a gente vai entendendo essa cadeia como um todo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, enfim, tem uma infinidade de caminhos aí, né? Acho que a grande beleza de tudo isso que a gente começou fazendo lá em 2018 até hoje, 2022, é justamente o aprendizado que a gente teve com tudo isso e esses novos modelos que a gente foi testando, criando e aprendendo com eles também ao longo desse tempo, né? A gente começou fazendo essas transmissões da Champions League lá atrás, com uma audiência inicial ali de 1 milhão de pessoas assistindo um jogo. A gente terminou no último, na final em 2020, entre PSG e Bayern, com 4 milhões e 300 mil pessoas assistindo um jogo simultaneamente. Esse recorte Brasil, certo? Está pegando Brasil. todo o território nacional. Exatamente, Tá, Brasil. Transmissão da final da Champions League no Brasil. Em 2020, 4 milhões e 300 mil pessoas assistindo simultaneamente. Né? Então, ali a gente já teve um entendimento do crescimento e como esse crescimento impacta realmente em várias frentes. Impacta na performance do serviço, porque no final das contas é uma plataforma tecnológica que tem uma demanda de conectividade, tem uma demanda de estabilidade, tem uma demanda de experiência, de qualidade de conteúdo. Você tem que entregar para as pessoas uma transmissão em alta definição, com uma boa qualidade de som, com uma narração bem feita. Essas pessoas elas têm que ter conectividade onde elas estão para poder receber esse sinal, para poder consumir o conteúdo, para poder interagir com o conteúdo. Tudo isso é um aprendizado que a gente teve desde lá do começo e a gente foi desenvolvendo ao longo desses 4 anos. Como é que a gente trabalha com as operadoras de telefonia, por exemplo, para garantir que a gente tem cobertura, para garantir que as antenas elas dão conta da demanda. A gente fez, por exemplo, transmissão da Libertadores de um jogo do Grenal, Grêmio e Internacional, que é um jogo que, embora seja um clássico de interesse nacional, ele é muito concentrado em um estado e mais concentrado ainda em uma cidade que é Porto Alegre. Como é que as antenas das operadoras de telefonia elas suportam um tráfego 3G, 4G pesado naquele momento, naqueles 90 minutos de transmissão da partida, com todo mundo querendo assistir, né? Esse jogo foi transmissão exclusiva no Facebook, não tinha disponibilidade desse jogo em nenhum outro lugar. Legal. As pessoas tinham que assistir diretamente lá na nossa plataforma. Então, aprender como a gente trabalha essa infraestrutura tecnológica, essa parceria com as operadoras de telefonia também para garantir essa boa entrega do conteúdo foi fundamental ao longo desse tempo. E o aprendizado também dessa interação com as marcas e da exploração dessa oportunidade realmente para as marcas também foi algo que a gente desenvolveu nessa jornada aí ao longo desses 4 anos, né? Então, formatos, ideias, integração de conteúdo, integração inclusive editorial de conteúdo. A gente fez, por exemplo, em uma das finais da Champions League, uma entrevista exclusiva durante o intervalo, em parceria com o Santander, com o Ronaldo Fenômeno. Então, foi uma produção de conteúdo de um cara que é um ícone, que é um ídolo, que jogou tantas vezes a Champions League, que
que é um campeão pelo Brasil, e ele estava lá durante o intervalo contando um pouco a história dele vencedora, sim em parceria com uma marca, mas também entregando para o consumidor, para a pessoa que está assistindo aquela transmissão, um conteúdo editorial interessante, que faz ela parar para assistir. A gente aprendeu um pouco isso também, essa dinâmica de consumo de uma transmissão ao vivo dentro de uma plataforma digital, ela é diferente da TV, inclusive na persistência da pessoa durante a transmissão, porque na TV você coloca a transmissão na tela, você senta no sofá e você assiste. E na hora do intervalo, você levanta, você vai pegar alguma coisa, mas a transmissão ela continua lá na TV. Né? Dificilmente a pessoa desliga a TV. Quando a pessoa está assistindo uma transmissão no celular, ela não necessariamente fica o tempo inteiro com a transmissão ligada. No intervalo, principalmente, ela desliga o celular, ela muda ela sai do aplicativo do streaming, ela vai para o WhatsApp, ela vai para outra plataforma, ela vai para a rede social, para o Instagram, para dar uma olhada no que tem lá, enfim, ela desliga o celular e ela vai fazer alguma outra coisa. Então a gente também aprendeu sobre a necessidade de ter conteúdos ricos durante o intervalo, por exemplo, para segurar essa audiência o máximo possível ali durante a transmissão, para a gente recuperar no segundo tempo também e trazer essa audiência toda de volta. São coisas assim que, de novo, são detalhes, mas que a gente ao longo do tempo também foi aprendendo a desenvolver. Com as marcas a gente aprendeu sobre essa importância de desenvolver conteúdos que fossem de interesse, trazidos pelas marcas sim, mas de interesse das pessoas, e obviamente também do potencial que existe de conexão direta entre as pessoas que estão nessa experiência de consumo de conteúdo social e as marcas que estão, obviamente, querendo chegar nessas pessoas e comunicar, falar sobre seus produtos, fazer a sua venda, comunicar sobre o seu negócio, enfim. A gente também aprendeu a desenvolver modelos de conexão direta, né? Então, como você falou, o QR Code na tela, que é algo que hoje é muito feito, mas como que a gente podia dar um passo também além disso, né? Porque na TV o QR Code ele é uma ferramenta de conexão entre o digital, o telefone da pessoa e aquele conteúdo que está sendo exibido na TV. Sim. Mas no nosso caso as duas coisas estão acontecendo juntas, né? Então a pessoa está assistindo o conteúdo no celular e ela quer usar o celular para consumir, para comprar, para ver uma oferta e tal. Então a gente desenvolveu também modelos para isso. Por exemplo, a gente tinha durante a transmissão links específicos de ofertas de um dos patrocinadores, onde a pessoa podia clicar e ir direto para o site e comprar, por exemplo, a camisa do time que estava jogando, ou a chuteira daquele jogador que é o favorito dela, ou aproveitar uma oferta e um cupom de desconto do momento, clicando diretamente no link que aparecia ali embaixo na transmissão, sem interromper a experiência. Então ele assiste o jogo, ele recebe a oferta, ele clica no link, ele vai fazer a compra, ele não deixa de assistir o jogo, tudo isso acontecendo dentro do mesmo aparelho. Então, são coisas que a gente foi desenvolvendo e aprendendo também e que, de novo, traz um potencial novo também para as marcas, né? De venda, de exploração, de conversão de leads, de conversão de compra, enfim. Tem vários aprendizados ali ao longo desse caminho e acho que assim, o maior valor que a gente pode entregar agora é compartilhar esse aprendizado para que as marcas continuem aproveitando isso, não só nas transmissões que a Meta tem direito, mas principalmente em outras também, como é o caso da Centauro, por exemplo, fazendo o Paulistão Feminino lá dentro do Facebook e usando dessas ferramentas para enfim, chegar nos seus consumidores e falar também sobre o futebol feminino, né? E é muito legal porque isso vai trazendo também um entendimento de mídia, né? Quando a gente fala de tudo isso que você falou, a gente teve que entender que se a pessoa está no celular e precisa ter toda essa experiência, nós temos que trazer essas soluções inovadoras, né? E aqui a gente fala sobre isso, tech e inovação, para que esse usuário tenha uma jornada cada vez melhor, né? A chamada mídia terciária, aí na nossa teoria tão conhecida de mídias, né? O corpo ainda é a mídia primária e é tão necessário, mas tem o meio do caminho quando a pessoa está no Note também, né? E às vezes com a TV e com o mobile, então tudo isso é muito rico
para fazer, aí agora a pergunta que eu gostaria de entender contigo, um recorte de perfil desse usuário, né? Evidentemente, a gente está falando de um país aí com mais de 200 milhões de pessoas, então é sim um desafio entender, e muitas delas ainda nem têm a conexão com a internet, né? Esse é um grande fator que a gente fala de chegar justamente essa conexão, essa parte do digital, porque se você não tem o aparelho e a rede, você está fora, você está totalmente excluído, né? Esse ainda é um desafio, mas pensando agora em toda essa experiência que vocês têm, como que você recortaria esse perfil de público? E a gente tem um caminho, que é um outro ponto que eu queria também tocar aqui, da chamada Connected TV, né? A gente vai ouvir falar mais a TV conectada, ou seja, eu estou com as soluções ali no mobile, estou assistindo ao conteúdo, parece aí uma TV conectada, e tem a opção, evidentemente, Note e o aparelho de TV. Mas o segundo ponto, mas esse perfil de público, como vocês têm essa fotografia hoje, pensando em, obviamente, crianças, né, desde que o conteúdo seja apropriado, e adolescentes, o meio termo, e os jovens como nós, e os 50 ou 60 a mais, né? Não sei qual é a divisão de faixas etárias que vocês fazem para ter esse olhar aí. O Facebook, ele é uma plataforma, o Facebook, o Instagram também, são plataformas hoje que têm uma presença enorme dentro do demográfico brasileiro, da população brasileira, né? O Facebook tem mais de 150 milhões de usuários ativos mensais no Brasil, o que é um percentual grande da população. Hein, Peter? Impressionante. Exatamente. O Instagram também tem mais números... de 150 milhões ativos mensalmente no Brasil. E isso considerando quem usa como PJ também, né? Empresas que têm as suas páginas ali, o rol geral, né? Páginas ativas. Páginas são outra, é uma outra instância, porque na verdade é uma não página... Considera. Não considera. Então são a PF mesmo, a pessoa física, usuário. Usuários. Obviamente que cada página, por exemplo, tem um administrador que é um usuário, pessoa física, né? Então... você tem a sua página lá e o seu usuário pessoal e das pessoas que trabalham com você tem acesso de administrador naquela página e são pessoas físicas que têm seu perfil dentro do Facebook. Então, sim, esses 150 milhões aproximadamente são pessoas físicas que têm acesso ao Facebook e que acessam pelo menos uma vez por mês o Facebook no Brasil. Então, é uma plataforma enorme que abrange grande parte da população em todo o território nacional, em todas as regiões do Brasil, obviamente consumindo também os conteúdos e consumindo o ecossistema do Facebook de uma forma particular. Cada usuário tem um consumo particular. Então, tem pessoas que estão lá para consumir conteúdo de amigos e família, tem pessoas que estão lá usando grupos, tem pessoas que estão lá vendendo seus produtos. O Facebook ele é uma ferramenta para o pequeno empreendedor que é fundamental para o desenvolvimento do seu negócio, para a venda dos seus produtos, enfim. É uma plataforma que hoje, em muitas regiões do Brasil, ela é a plataforma de comunicação, divulgação, venda para o pequeno e médio empreendedor também. Então, tem pessoas que usam a plataforma para isso e tem pessoas que usam a plataforma para consumir conteúdo. Transmissões esportivas. Exatamente. E tem pessoas que fazem tudo isso. Esse cenário aí. Então, é isso. Assim, no final das contas, esse demográfico ele é muito amplo, ele está presente no território nacional inteiro, ele consome diferentes funções e diferentes serviços do ecossistema Facebook de forma diferente, e aí a gente faz o corte lá para as transmissões ao vivo e para os conteúdos esportivos para entender como é que é esse consumo desse usuário, né? E a gente vê um consumo realmente distribuído, obviamente proporcional, como você falou, as pessoas que têm um aparelho, que têm a possibilidade de ter conexão à internet, mas a gente também, ao longo do tempo, desenvolveu essas transmissões para que ela pudesse chegar na maioria das pessoas com a menor disrupção possível, assim. Então, a qualidade da transmissão do streaming dentro do Facebook, ela é adaptativa. Então, dependendo da velocidade de conexão que a pessoa tiver no aparelho telefônico dela, essa qualidade do sinal, ela vai ser adaptada para que ele consiga receber a transmissão. Complexo isso, né? A maioria das operadoras
no Brasil tem acordos de dados com o Facebook, então as pessoas conseguem consumir esses conteúdos e não pagar pelo consumo do tráfego de dados para a operadora, o que é também um fomento para a operadora, Sim, né? acesso. Porque ela está provendo esse serviço para o cliente dela. Então, a gente tem essa possibilidade, as pessoas têm essa possibilidade de entrar lá, consumir o conteúdo, não gastar pelos dados, acessar isso de forma completamente gratuita, muitas vezes conteúdos que não estariam disponíveis, óbvio, a gente está falando muito das transmissões grandes, né? Libertadores, Champions Sim. League, mas existe uma infinidade de transmissões no Facebook que muitas vezes a gente nem sabe e que elas estão lá e que elas não estariam em nenhum outro lugar se não existisse uma plataforma de transmissão ao vivo aberta, Perfeito. gratuita, como é o Facebook. Pequenos campeonatos, Pequenos campeonatos, campeonatos esportes mais amadores. restritos, né? Coisas assim, até de clubes ou de organizações, esse tipo de Exatamente. Exatamente. segmentação que você está fazendo, né? Exatamente. Tem muita coisa acontecendo ali. Eu escuto, assim, e eu vejo muita coisa acontecendo. Escuto muita gente falando sobre, putz, eu assisto transmissão de tal coisa no É Facebook, ótimo isso. ou eu consigo transmitir o meu campeonato lá no Facebook. Colégios até Sim. fazendo transmissões ali dentro. Então, esse tipo de filosofia é o que a plataforma tem desde o seu princípio, assim, que é dar acesso às pessoas democraticamente, abertamente, para que elas consigam tanto ter a plataforma como o seu microfone, mas também ter a Sim. plataforma como o seu provedor de conteúdo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. A gente nem precisa entrar muito no detalhe do demográfico, né? Se são mais homens, mais mulheres, a idade, a região e tal, porque no final das contas é isso, né? É aberto, é muita gente, está espalhado pelo território nacional, tem todo tipo de perfil consumindo conteúdo, tem todo tipo de perfil consumindo os diferentes tipos de conteúdo, mas eu acho que o mais legal é isso, assim, como é que a gente torna essa experiência o mais democrática possível, o mais aberta possível, assim, e essa era grande parte da missão do produto mesmo, né? Ele poder prover essa facilidade para as pessoas para consumir conteúdos que eventualmente antes eram difíceis de encontrar, impossíveis de serem transmitidos, não tinham espaço numa grade de TV ou estavam disponíveis somente em transmissões fechadas ou pagas, enfim. Isso só agrega na cadeia como um todo, né? Quer dizer, é um efeito que vai fazendo com que cada um prospere, né? Nos direitos para comprar mais, né? Para poder ofertar, as marcas investindo, e isso chega para o consumidor final. Bom, falando em final, nós estamos caminhando, por isso que eu disse no início que você já tem data para Passa voltar. rápido, passa rápido. Mas não dá para deixar de falar das novas formas, aí o que vocês estão enxergando, né? Você que cuida de parcerias aí nas mídias digitais da Meta, das novas formas de streaming e passando uma pincelada, porque vai ser o tema do próximo, então, sobre metaverso, né? Não dá para não pedir isso aqui de você, embora o assunto demande aí mais tempo, mas acho que é legal ter um highlight aqui, um destaque seu. Não, muito bom. Assim, eu acho que a gente não sabe ainda tudo que vai acontecer ao longo dos próximos meses, anos, décadas. Assim, são portas que vão se abrindo e a gente vai explorando. Uma realidade que já está acontecendo agora é o envolvimento de criadores de conteúdo e de todo o ecossistema de criadores de conteúdo nas transmissões e nas produções de conteúdo esportivo, né? Então a gente também começou a fazer muita experiência nesse sentido, trazendo criadores para perto dessas transmissões, conectando essas pessoas com o conteúdo. A gente vê isso já acontecendo dentro do ecossistema como um todo. Então a gente tem criadores hoje que fazem comentários sobre uma transmissão ou sobre melhores momentos de uma partida. A gente vê criadores que hoje estão narrando conteúdo. Então, por exemplo, na Libertadores a gente tem a transmissão nossa na página da Libertadores, produzida por nós, disponibilizada ali, com os melhores narradores e comentaristas, reportagem de campo e tal. E a gente tem uma transmissão na página do Desimpedidos, que é narrado pelo Chico
que é um criador de conteúdo, que tem um estilo próprio de narração, comentado também por criadores lá do Desimpedidos, aí dependendo, cada jogo entra uma equipe diferente, mas é de novo assim, uma forma nova e um outro olhar também para essas transmissões ao vivo. A gente tem trazido, por exemplo, reportagem de campo com criadores, com influenciadores. Ali a gente teve a Maísa, por exemplo, criando conteúdo na beira do campo no jogo do Corinthians. A gente teve o Léo Picon também criando conteúdo na beira do campo no jogo do Corinthians, a Isabela Santoni num jogo do Flamengo, enfim. A gente também tem trazido, a gente já fez uma experiência muito legal com o Djonga e com o Rincon Sapiência no ano passado, no Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse ano teve Palmeiras e Atlético Mineiro de novo. Então, essas experiências de aproximar também essas novas audiências, esses jovens, para o consumo do conteúdo, para essas transmissões ao vivo, para esses formatos, para esses jogos, enfim. Acho que é um caminho que a gente começou a trilhar e que tem muita coisa ainda a ser desenvolvida, tem muito aprendizado ainda a ser adquirido sobre como trabalhar com esses influenciadores e criadores de conteúdo dentro do esporte. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E sobre o metaverso, assim, como você falou, tem muita coisa ainda a ser muito caminho ainda a ser percorrido. Dá um spoilerzinho pra gente. Não, a gente tem algumas experiências de transmissão acontecendo já numa plataforma que não está disponível no Brasil. Tá. Ela é uma plataforma que está disponível nos Estados Unidos, Legal. que chama Horizon. Dentro dessa plataforma Horizon, no nosso dispositivo de realidade virtual, o óculos, a gente tem um aplicativo que chama Venues, que proporciona uma experiência de você assistir a uma transmissão junto com outras pessoas que estão conectadas também nesse aplicativo, nesse espaço virtual que chama Venues. Então, você tem realmente a experiência de poder assistir uma transmissão. A gente fez essas transmissões com a NBA, por exemplo. A gente fez uma experiência agora muito legal com a luta livre no México. Olha só. Então, você pode sentar, coloca o seu óculos, assiste como se você estivesse na beira da quadra. Isso que eu ia perguntar, a sensação é que como você estivesse lá mesmo. Como se você estivesse na beira da quadra. Eu comprei o ingresso para ficar ali, ou para ficar em tal local. Exato. Isso, como se fosse... Exato. E ao seu lado, você olha para o lado e você vê uma outra pessoa assistindo junto com você, você vê um amigo seu ou uma outra pessoa desconhecida, todos ali numa arquibancada virtual consumindo mas não conteúdo. permite a interação entre essas pessoas, né? Você só vê, você não só fala vê, com ela, né? Que aí seria demais. Eventualmente a gente pode evoluir para isso, que eu vou comprar alguma coisa para você. Exatamente. Mas é isso, né? Quando a gente vai assistir um jogo no estádio, quantas vezes a gente não vai lá, assiste um jogo e a gente abraça a pessoa que está do nosso lado e a gente nem conhece, né? Então, assim, é um pouco isso também, né? É para aí que a coisa vai. Mas, assim, são experiências que a gente tem desenvolvido, tem aprendido com elas, mas tem um caminho gigantesco para o metaverso, tanto com realidade virtual, com realidade aumentada. Por exemplo, a plataforma de filtros do Instagram, ela é uma plataforma de realidade aumentada, que já é um princípio do metaverso, né? Essa semana, a gente anunciou o lançamento de colecionáveis digitais, que são os famosos NFT, no Instagram, que também é um elemento do que compõe o que se chama de metaverso. Então, no final das contas, assim, a gente tem muita coisa que pode desenvolver esse ecossistema que todo mundo chama de metaverso e que a gente tem que percorrer por essas coisas até chegar no que a gente vislumbra, que pode ser um ambiente virtual, que pode ser essa conexão entre as pessoas, os avatares e tal. O que a gente não precisa é cortar o caminho e tentar chegar lá imediatamente. Acho que a gente tem que percorrer a jornada e fazer o processo, aprendendo com ela, fazendo iterações e desenvolvendo esses modelos todos. Isso é muito legal. Enjoy the journey, né? Aproveitar a jornada, que eu acho que a gente fala tanto isso no esporte, né? Na caminhada, esporte, tecnologia, na vida, nos negócios, enfim, curtir como uma maratona mesmo, com os altos e baixos, mas aproveitando e não nesse ponto que você falou, querendo chegar, né? Porque tem todo o aprendizado. Então, já fica o compromisso. Metaverso, nosso próximo episódio. Aqui nós vamos falar disso e outras coisas que não deu tempo aqui, porque de fato rendeu muito, Peter. Obrigada, viu? Que isso. Obrigado a vocês. Já estou comprometido aqui. Venho falar de metaverso do que vocês quiserem, só me chamar.
Muito bom. E de todo o resto também de formas de produzir, enfim, aqui é constante. Inovação é um processo constante também. Então, muito obrigada. Bom demais o papo contigo. Obrigado vocês. Muito obrigado pelo convite. Demais. Tá aí, Peter Rodrigues, ele que é Head de Parcerias Digitais da Meta, já tem compromisso. E você, marcado com a gente na próxima terça-feira. Toda semana, um novo episódio do Sporteca Talks, tecnologia e inovação no esporte, tudo que você precisa saber para acompanhar as tendências com a visão justamente de profissionais que estão transformando a indústria do esporte. Comigo, Beth Romero, jornalista do esporte, sempre contando com a sua audiência. Muito obrigada, excelente semana e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.